Hoje quero dedicar minha fala a uma obra muito importante que meu entendimento é um dos ícones da expressão artística do século XVII, mais precisamente do Barroco, que foi a obra de Rembrandt, um pintor holandês. Mas quero especificamente falar de um quadro intitulado A Noiva Judia. Rembrandt nasceu em 1606, faleceu 63 anos depois, também na Holanda. Ele nasceu em Amsterdã, viveu por muito tempo na cidade de Amsterdã, próximo inclusive a um bairro dos judeus. Muitos ali estavam oriundos da região ibérica, onde os governos católicos não hesitavam em reprimir e perseguir os povos, os judeus, né? E por conta disso muitos judeus optaram por deixar a Península Ibérica e muitos foram para os centros onde havia um acolhimento dessas pessoas e ao mesmo tempo uma condição concreta para que pudessem sobreviver trabalhando ou então ampliando seus negócios, fazendo seus investimentos, como é o caso de muitos judeus na Holanda, especificamente nesse bairro dos judeus em Amsterdã. Rembrandt viveu ali, perto daquele bairro dos judeus, e portanto fez muita amizade com os judeus. Ele era protestante, a maior parte dos holandeses no século XVII já era protestante, isso em certa medida é resultante de um processo de mobilização que vem desde a primeira metade do século XVI, quando precipitou o movimento protestante na Europa, a partir de Wittenberg, né, na Alemanha, quando Martinho Lutero expôs as 95 teses. A partir dali você tem um processo sem volta de mobilizações contra o arbítrio católico, contra a postura dogmática da Igreja Católica. E o Rembrandt era uma dessas pessoas identificadas com os protestantes, sobretudo na sua abordagem mais progressista. Ele, podemos assim considerar, o Rembrandt ele era um menonita. Um menonita, na verdade, é um seguidor das ideias do Menon Simons, tido como um dos grandes expoentes protestantes e anabatista da região holandesa, né, junto com Thomas Müntzer, na Alemanha. O Menon Simons ele era contemporâneo do Thomas Müntzer na Alemanha. Pois muito bem, voltando em Rembrandt, no século XVII, tempos depois, você tem aí uma cidade que pode ser assim considerada, toda a Holanda, mas a cidade em particular era a principal cidade da Holanda, como continua sendo até hoje. A cidade era um centro de confluência dos mais diversos matizes religiosos, sobretudo protestantes e judeus eram muitos na cidade de Holanda. E essa obra, A Noiva Judia, ela é simplesmente espetacular. Em tempos difíceis, em tempos ruidosos, a gente percebe ali a elegia do amor. Sim, trata-se, na verdade, de um casal que está oficiando sua relação e são perceptíveis nos olhares, tanto do noivo quanto da noiva, provavelmente amigos de Rembrandt, né, daquele bairro judeu que eu disse no início dessa fala. Repare que uma das mãos do noivo encontra-se depositada sobre os ombros da noiva. A outra mão do noivo, obviamente, está por sobre o busto da noiva, e ela, num sinal de acolhimento e de recepção desse carinho, desse enlace, ela deposita sua mão sobre a mão de seu noivo, enquanto a outra mão dela encontra-se um pouco acima do ventre, parecendo segurar um presente que havia recebido do seu noivo. As vestes, os tons dessa obra, obviamente, nos habilita a concluir que se trata de uma grande expressão do barroco holandês.
Mas no conteúdo da obra, o escopo dessa obra é uma elegia ao amor em tempos ruidosos. E, portanto, não dá para a gente não fazer uma relação estreita com a ode, o louvor ao ecumenismo, à tolerância em tempos de intolerância, ao amor em tempos de ódio. E essa obra ela é tão significativa, tão exuberante, que um dos mais renomados nomes das artes europeias, que viveu tempos depois do Rembrandt e que também é da região da Holanda, estou me referindo ao grande nome das artes holandesas, que é o Van Gogh. O Van Gogh teria, quando viu essa obra pela primeira vez, ele teria exclamado o seguinte: eu, Van Gogh, daria 10 anos de minha vida para que eu pudesse ter 10 dias diante dessa obra A Noiva Judia, para continuar me encantando com o amor que ela revela. O Van Gogh dizia ainda que se disporia a passar a pão e água ao longo desses 10 dias, porque para ele o mais importante era exatamente estar diante daquela beleza, não só da exuberância do grande artista que foi Rembrandt, mas também do conteúdo dessa obra. Isso é que é muito significativo, como vocês podem perceber nessa obra aí que está sendo projetada. Então, eis aí Rembrandt, A Noiva Judia, tal como Van Gogh. Certamente eu daria muito tempo de minha vida para continuar tendo o privilégio, o prazer de observar, idolatrar essa grande expressão das artes de Rembrandt. Um abraço para todos.